Hoje no ABLcast eu vou bater um papo com meu sócio Thiago sobre o assunto do momento, que muitos aposentados estão ansiosos como nós, que é a revisão da vida toda. O que acontece? Esse julgamento foi pautado, a juntada do voto do ministro Alexandre de Moraes, para o dia 25/2, e o término do julgamento até 9 de março. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos bater um papo sobre revisão da vida toda? Vamos sim, porque tem muitos aposentados que ainda não entraram, que estão ansiosos, e aqueles que já entraram com a ação estão aí preocupados, cheios de dúvidas, e vamos tentar esclarecer aí todas as dúvidas que eles têm. Vamos lá. Olha, eu coloquei alguns tópicos aqui, que foram algumas perguntas que nos fizeram. Ótimo. Muitas pessoas já conhecem a revisão, já ajuizaram, mas muitas não. Então vou explicar de forma bem simples. O que é revisão da vida toda? Se você se aposentou pós 1999, possivelmente foi por uma regra de transição, porque ocorreram mudanças previdenciárias no ano anterior. Sempre que ocorre uma reforma previdenciária, são criadas regras permanentes, que são aquelas para quem ainda não contribuía ou para quem estava muito longe da aposentadoria, e regras de transição, regras provisórias. Essas regras provisórias, elas buscam nem trazer para você um prejuízo tão grande, porque você já estava perto de se aposentar e isso seria muito injusto. Então o legislador ele pensa, vamos criar um meio termo, vamos criar um meio do caminho, nem colocar o pior para essa pessoa que já estava próximo de se aposentar, e nem o melhor, que seria a regra anterior, porque ela ainda não tinha direito. Não seria absurdamente injusto o legislador buscar uma regra para te ajudar e essa regra ser mais desfavorável que a permanente que te prejudicava? Então, o que é revisão da vida toda? É a possibilidade de inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94, que é o início do Plano Real, porque você em uma regra de transição não pôde utilizar ela e aquela pessoa que nem contribuía para o INSS, ela pode utilizar todos os salários de contribuição da sua vida. Então, jamais uma regra de transição pode ser mais desfavorável que uma permanente. Você acha que... Vou dar um exemplo, ainda mais claro. Eu e João, em 1999, eu tinha 30 anos de contribuição, 3 décadas. Eu não tinha uns 35 ainda, mas eu estava pertinho de me aposentar. Já tinha 30 anos contribuído ao INSS. Thiago nunca contribuiu. Ele não tinha nenhuma contribuição. Não é injusto o Thiago poder incluir todas as contribuições da vida laboral dele e eu e João não? Sendo que meus maiores salários de contribuição estão lá atrás, anteriores ao Plano Real, e o INSS vai jogar no lixo esses salários? É isso que a gente busca que o STF corrija essa injustiça. Você acha que ficou claro? Ficou claro. Basicamente, as pessoas que têm essas contribuições anteriores a julho de 94, elas podem ter o direito à revisão da vida toda. Só que tem um fator também que é importante. O prazo para essas pessoas buscarem a revisão da vida toda. Eu cheguei a fazer alguns comentários e falar para alguns aposentados que a demora no julgamento do STF ela estava fulminando o direito de milhares de aposentados. Por quê? A cada mês que passa, mais aposentados perdem o direito a entrar com essa revisão. Por quê? Numa revisão de aposentadoria, o aposentado tem 10 anos do mês subsequente ao primeiro recebimento da aposentadoria para entrar com o seu pedido de revisão. Depois disso, não é mais possível. Além disso, eu tenho recebido também algumas perguntas de pessoas que estão se aposentando agora ou que se aposentaram nos últimos 2 anos, ou seja, pós-reforma da Previdência, querendo saber se eles também vão ter o direito à revisão da vida toda, e não vão ter. Você consegue explicar por quê? Sim, vamos lá. Como a gente está tratando aqui de uma regra de transição e uma regra permanente da legislação anterior, essas pessoas que se aposentaram pós 13 de novembro de 2019, que são pelas novas regras trazidas pela reforma, elas não estão dentro dessa regra de transição. Ela não foi aplicada a essas pessoas, a não ser que elas já tinham o direito adquirido à aposentadoria e se aposentaram depois. Mas a reforma da Previdência, tanto as regras de transição como a regra permanente, fulminam a possibilidade de revisão da vida toda para essas pessoas, porque elas não estão dentro da regra de transição que está sendo questionada.
Então, a revisão da vida toda, ela vai para um nicho bem específico de aposentados, e a cada mês que passa, menos aposentados vão ter no direito. Ou seja, é um número limitado de pessoas que vão ter o direito à revisão da vida toda. Inclusive, acho que foi um motivo de alguma apresentação que você fez no STF no processo. Mas eu vou falar sobre isso depois. Tá lá na frente. Seguir vamos lá. Como você falou sobre decadência, o que é decadência? É o prazo de 10 anos a partir do seu primeiro recebimento para você entrar com a ação de revisão. Nós entendemos, tem colegas que entendem que não tem o prazo de decadencial de 10 anos, vou chamar de prazo prescricional, para ficar mais fácil para você. Seu direito prescreveu, você não cobrou, ele prescreveu. Eu entendo que existe esse prazo. Por quê? Porque o STF já tem o entendimento que para revisão de aposentadoria do ato de concessão para ação de 10 anos, artigo 103, e o STJ, na ação do melhor benefício, ele disse o mesmo. É de 10 anos esse prazo. Concordo. Então, cuidados a serem tomados com a revisão da vida toda. O que eu colocaria, Ti? Primeiro passo. Fez mais de 10 anos que você recebeu o seu primeiro benefício, A probabilidade não vai caber revisão da vida toda para você. Exatamente. Segundo passo, juntar toda a documentação, não apenas o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Quer falar um pouco sobre isso? Que a gente bateu um papo com o Gi? Perfeito. A gente tem visto muita gente entrando com o processo de revisão da vida toda apenas com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse é um documento emitido pelo próprio site do INSS ou pelo aplicativo, e nesse documento constam as contribuições da vida da pessoa. Só que ele tem uma falha. Por quê? As contribuições que constam ali são de 1982 para cá. E aquelas pessoas que têm contribuições anteriores a essa data, se elas não apresentarem no processo da revisão da vida toda, ou melhor dizendo, se elas não apresentarem para o escritório, para a equipe que vai fazer o cálculo, vai entrar como salário mínimo. E isso pode ser um prejuízo muito grande para o aposentado no processo. Tá. Eu vejo que muitas pessoas entram com o cálculo feito só com o CNIS. Elas acham, se o Supremo Tribunal Federal for favorável, que ganharam um processo, mas na verdade na hora do cálculo não sobe o valor do benefício. Outro cuidado. Sempre aparece aqui no nosso escritório pessoas que receberam uma cartinha. Você é aposentado, tem direito a dobrar seu benefício, tem direito a 300 mil reais de atrasados, tem direito a tudo. Gente, não caiam nessa. Não dá para tratar de forma genérica revisão da vida toda. Ela depende do seu caso, depende do seu salário de contribuição, depende do seu período de contribuição, depende da sua documentação. Não dá para você, de forma genérica, falar cabe revisão da vida toda para a pessoa X, sem você fazer um cálculo, analisando a documentação dessa. Então, muito cuidado. Isso, de certa forma, é uma ilusão. Mas um cuidado que eu queria colocar, Ti. Terceira. Quarto. É. Vejo muita bobagem dita no YouTube. Cara, tem muita besteira. Tem gente falando, que a STF já foi favorável, a STF foi contrário, que o voto do ministro Alexandre sinaliza de tal forma. Político envolvido, ninguém sabe. Não caiam em achismo. Essas pessoas não sabem o que elas estão falando. O que elas querem é ganhar a visualização ali. Então, elas não estão preocupadas em si, em informar um direito. Estão mais apegadas à visualização no canal. Ti, alguns cuidados a gente colocou aqui, depois eu quero falar para quem não cabe. Cara, isso me perguntaram bastante na live que eu fiz, que foi: qual vai ser o voto do ministro Alexandre de Moraes? Como nós, a ABL, atuou nesse processo, a gente conversou nos gabinetes, com o assessor, com o ministro, inclusive no gabinete e com o ministro Alexandre de Moraes. E aí, o que ele sinaliza? A gente não faz a menor ideia. Não tem como Nada, saber. Não houve. Tem gente que acha que eu escondo ouro. João, você sabe, hein? Vai ser contrário. João, você sabe, vai ser favorável. Gente, eu não sei nada. Nada. Sabe, tudo é achismo.
Ele nunca... Tem um vídeo no YouTube que fala que o ministro Alexandre já julgou a revisão da vida toda. Ele nunca julgou a revisão da vida toda. O que ele falou na revisão da vida toda anteriormente é que era um critério de cálculo que não caberia ao Supremo. Foi isso. Mas depois o processo chegou no Supremo e ele vai dar o voto dele e a gente só vai saber no dia 25. Então, se eu vir e falar assim, olha, estou muito confiante, ele é um grande constitucionalista, é o princípio da segurança jurídica que está sendo defendido, eu tô querendo te iludir, porque eu não sei, sabe? Não sei. Você tem alguma consideração sobre isso? As pessoas sempre ficam com uma certa esperança, né? E essa esperança, muitas vezes, ela é fomentada por esses vídeos do YouTube que querem ganhar views. Como você falou por diversas vezes, a gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar o julgamento, a gente tem que aguardar a partir do dia 25, a gente não sabe, inclusive, se vai ser no dia 25. Pode ser que seja posterior. Porque é de 25 a 9. Até o dia 9 de março, exatamente. Então, a gente tem que aguardar. Uma preocupação vem dos clientes do escritório que já estão com ação em curso. Eu acho que é muito bom a gente também falar sobre isso, né? Eles também têm essas dúvidas, eles também estão vendo esses vídeos no canal e eles também estão falando sobre os processos. Poxa, eu tô com o processo aí, e agora? Como que vai ser se o ministro falar favorável? Eu já vou ganhar agora, já começa a receber, o que acontece? Gente, se o voto dele for favorável, a gente vai entrar com o processo, na realidade a gente continua com o processo. Se o voto dele for favorável, o processo daquela pessoa que já está em curso, ele vai ser tratado de forma individual. Ou seja, aquele recurso de Brasília vai ser aplicado no processo, aquele processo ele vai voltar para a base, que a gente chama de primeira instância, e nessa primeira instância vai ser apurado os valores que são devidos. E aí a pessoa vai receber. Você pode até mesmo pedir uma tutela de evidência ali, por ser apenas prova documental e já ter sido tratado pelo STF, lembrado, né? Pelo tema no STF, que vale em âmbito nacional. Você vai pedir já o aumento da sua aposentadoria ou da pensão. Aumenta o valor do benefício, mas o processo continua. Para depois, posteriormente, até coloquei isso aqui. E aí? Vira precatório ou vira RPV, que é requisição de pequeno valor, que é um pouquinho mais simples de ser recebido? Depende de cada caso. O RPV, ele corresponde aos atrasados de até 60 salários mínimos. Ou seja, se no seu cálculo de atrasados a somatória ultrapassar os 60 salários mínimos, ele vai ser pago como precatório. E tem um detalhe importante. Recentemente, as regras de pagamento de precatório mudaram. Tá? É importante falar isso. 3 vezes. Então depende do caso. Vai ser dividido dependendo do valor. E em alguns casos, o valor pode ser dividido. Então depende muito. Se o seu valor de atrasados ultrapassar aí os 60 salários mínimos. Se for um valor menor do que isso, ele é pago em RPV. E o pagamento do RPV normalmente é em 2 meses depois de homologado o valor final pelo juiz. Uma dúvida que eu coloquei aqui, né? Foi noticiado que o ministro Luiz Fux cancelaria, anularia muitos votos do ministro Marco Aurélio, que ele já havia sido relator em processo. Revisão da vida toda, o ministro Marco Aurélio é o relator e foi favorável, e ele já se aposentou. O regimento do Supremo Tribunal Federal diz que no caso de pedido de destaque, se houver um pedido de destaque no processo para que vá para o plenário físico, presencial, aí o voto do ministro seria sim desconsiderado, começaria novamente aquele julgamento com outro ministro que entrou no lugar dele. Não se aplica a revisão da vida toda. A revisão da vida toda teve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e não de destaque. O voto dele continua valendo normalmente, a não ser que haja no futuro esse pedido. Por enquanto não houve. O que é um pedido de vista? É quando o ministro chama para si o processo e fala: ainda não vou apresentar meu voto, eu quero entender melhor, eu quero repensar, eu quero, sabe? Mas não é um pedido de destaque, então fiquem tranquilos. Outro ponto que não foi tratado por nenhum dos ministros e fala-se muito, não nós, eu vejo algumas pessoas nos perguntando se tem alguma modulação de efeitos. Modulação de efeitos minha decisão vale para quem já entrou com o processo, vale para quem não entrou, vai ser diferente.
nenhum voto aponta modulação. Exato. E isso sinaliza que, a princípio, não deve acontecer nenhum tipo de modulação. Acredito que não. Então a gente não tem certeza, mas como nenhum dos ministros, melhor dizendo, trouxe nas decisões que já foram prolatadas, a princípio não vai ter nada. Você havia falado sobre se a decisão for favorável. Vai aumentar a sua aposentadoria, vai ser feito o cálculo, se realmente o cálculo estiver certo, vai aumentar, vai trazer os atrasados para você, o RPV ou o imprecatório. Se perder, como é que fica? O seu processo ele vai ser naturalmente encerrado. O que significa esse naturalmente encerrado? Se ele está suspenso ou com aquele status no site do tribunal de sobrestado, ele vai voltar a tramitar, ele volta para a primeira instância e aí ele tem um certificado que ele vai ser encerrado. Se você já recebeu uma liminar, uma tutela, o que eu acredito que possivelmente você não vai ter que devolver esses valores. Por que você não vai ter que devolver? Porque na desaposentação, o STF entendeu que não teria que fazer a devolução de valores, porque não foi de cunho precário aquela decisão, não foi uma decisão somente de primeira instância. Aqui na vida toda a gente tem um STJ, que é a terceira instância. Que foi unânime. Unânime. A favor do aposentado. Então eu acredito que ele declare dessa forma, caso ele não seja favorável. Perfeito. Eu até havia colocado aqui, apaguei, que eu queria abrir esse adendo. Tem vídeos no YouTube dizendo STF já julgou a revisão da vida toda. E li artigo sobre isso também. Escrevi um artigo falando que não é bem assim. O STF nunca julgou a revisão da vida toda. O que ele julgou? Ação do melhor benefício. Ação do melhor benefício é assim. O seu José, ele adquiriu direito à aposentadoria na regra X, depois mudou a legislação, ele adquiriu também na regra Y e depois, por exemplo, na regra Z. O INSS obrigatoriamente tem que fazer os 3 cálculos e ver qual seria o melhor benefício para o seu José. A aplicação da melhor lei ao seu caso. Revisão da vida toda tem um pouquinho disso. O STF foi favorável. Revisão da vida toda tem um pouquinho disso, que é o quê? Você, entre uma regra de transição e uma regra permanente, você quer que aplique a mais vantajosa. No caso, seria permanente para algumas pessoas, mas não é em si a ação do melhor benefício. Ela é uma aplicação para o quê? Para usar os salários de contribuição anteriores a julho de 94. STF julgou favorável, o STF julgou desfavorável. Cabe recurso? Apenas e tão somente, eu vejo dessa forma, embargos de declaração, quando existe uma omissão, obscuridade ou contradição, por exemplo, o que eu citei há pouco. E aí, tem que devolver os valores? Aí entra com o embargo, a posição dos embargos de declaração, junto ao Supremo Tribunal Federal, para o quê? Que ele declare o direito, se você ainda tem direito à revisão? Não, mas se você vai ter que devolver ou não. Isso daqui é interessante que você tinha levantado, eu coloquei que o INSS, quais são as alegações do INSS que os ministros contrários acataram? Financeiro. O INSS falou assim, STF, se você der esse direito, você vai gerar um gasto de 46 bilhões de reais aos cofres públicos. E apresentou uma planilha e nós rebatemos essa planilha com dados o quê? Muito objetivos e simples. Por exemplo, nessa planilha, os anos que mais subiam, que mais trariam gastos para o INSS são 2009, 2010 e 2011. E assim progressivamente, 2012. Mas esses 3 anos já decaíram, como você bem falou no começo. Se passar 10 anos do recebimento do seu benefício, você não pode mais entrar com a ação. Então essas pessoas não tem por que entrarem na conta porque elas já não têm mais o direito. E também a gente explicou uma coisa. A gente colocou uma coisa para o Supremo Tribunal Federal que é o seguinte. Mesmo que esse dado econômico fosse verdadeiro... e tem mais alguns pontos. Não só a decadência, como não cabe para todo mundo, é uma ação de exceção, e eles trabalham com suposição. Temos tantos milhões de aposentados no Brasil, tantos vão entrar com essa ação. Não, a gente vive num país em que o acesso à justiça ele não é tão simples, ainda mais para o idoso, ainda mais para pessoas de baixa renda. Eles colocam todo mundo no cálculo. Isso vira uma suposição. Errado. E trabalhar com suposição para algo tão importante, para um pilar do Estado Democrático de Direito, que é o quê? A garantia da segurança jurídica. É muito perigoso.
Então, eles colocam esse ponto e a gente trouxe, mesmo que fosse verdade o gasto, toda vez que você injeta dinheiro no bolso da parcela mais carente da população, da base da pirâmide, isso daí aquece a economia. A Europa se recuperou dessa forma nas 2 guerras mundiais, no pós-guerra, os Estados Unidos após o crash de 1929 e o próprio Brasil, nesse momento de pandemia, ele utilizou o auxílio emergencial, agora o Auxílio Brasil. Por quê? A primeira atitude do Paulo Guedes foi antecipar o 13º dos aposentados. A primeira atitude contra o problema da economia na pandemia. Chegaram a falar em até 14º salário. Por quê? Se você coloca dinheiro no bolso da parcela mais carente da população, ele gasta na farmácia, no mercado, compra uma roupa para a neta, faz a roda girar. Por quê? Isso gera emprego no comércio, isso gera maior procura do comércio na indústria para ter produto, a indústria tem que contratar, isso gera mais imposto para o governo e tudo anda. A base da pirâmide, ela não especula com dinheiro, ela gasta. Bom, Ti, e por final, hoje, por que eu tive a ideia desse podcast sobre esse tema com você? Hoje eu estava saindo do médico e me chamou um cliente antigo nosso de Curitiba. Não. Me chamou o seu Valdeci de Campinas. Me ligou, falou, João, eu vi a matéria da vida toda. Cabe para mim? Falei, seu Valdeci, eu lembrava que para ele nós entramos com um processo de revisão do teto no buraco negro. Falei, seu Valdeci, o processo é mais antigo, o benefício então já decaiu. Então eu vou falar para quem não cabe a ação, em regra. Se você já se aposentou há mais de 10 anos o recebimento do primeiro benefício, para você eu entendo que não vai caber ação. Se os seus maiores salários de contribuição, isso é importante fazer o cálculo, mas se os maiores salários de contribuição foram depois de julho de 94, em regra, para você não vai caber a ação. E se você se aposentou, como o caso que o Ti comentou agora há pouco, pelas regras trazidas pela reforma da Previdência, ou seja, posteriores a 13 de novembro de 2019, a reforma é de 12 de novembro, mas a partir do dia seguinte, não cabe para você a ação, porque a gente está tratando de regras transitórias da legislação anterior. Perfeito. Tem alguns casos, são poucos, mas tem gente que aposentou depois da reforma da Previdência, só que o cálculo foi feito com base na regra anterior, porque ele já tinha o direito adquirido. Nesse caso, é possível. O homem, por exemplo, já tinha 35 ou mais anos, a mulher 30 ou mais anos de contribuição. Antes da reforma, acabaram não pedindo ainda o benefício. E se aposentaram pela regra anterior à reforma. Porque pode ter aposentado pela regra nova, que pode ser mais vantajosa em alguns casos específicos. A gente teve um aqui que saiu concedido essa semana. E ele deu entrada com a gente na aposentadoria, pós-reforma, e a gente aposentou ele pela regra antiga. E o benefício foi concedido nessa semana. E ele já perguntou, vou ter direito à revisão da vida toda? Provavelmente vai ter direito a entrar. E para finalizar, revisão da vida toda. Cabe não apenas para aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, ela cabe também para aposentadoria por invalidez, ela pode caber para pensão por morte, para todos os benefícios. Por isso é importante analisar caso a caso. Ti, é isso? Quer falar mais alguma coisa? Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber informações sobre o julgamento da revisão da vida toda. Dê um like aqui no vídeo para ajudar bastante você receber conteúdos como esse, relevantes, e vamos aguardar. Confiante? Bastante, a expectativa é muito favorável. Vamos aguardar aí, dia 25 tá chegando. Até lá.